As multidões de escravos, tirados de suas casas ou arrancados das garras de clãs que sucumbiram no universo Skiven. Muitos procuram provar a si mesmos, esperando subir acima de sua posição em uma sociedade brutal, apenas para ganhar um ar de legitimidade. Patético. Em seus novos clãs, eles se entregam a uma vida de trabalho árduo e dor, nas minas ou legiões de seus senhores. Os Skavens, mais conhecidos como Homens-Rato, são uma das raças mais cruéis e diabólicas do universo Warhammer Fantasy. Acima de tudo, eles são extremamente egocêntricos e individualistas. Em uma sociedade em que trair seu irmão é apenas visto como mais um ato de sobrevivência, eles se destacam por seus números exuberantes e tecnologias baseadas em feitiçaria arcana, combinadas com ciência e o uso de Warpstones. Eles habitam as profundezas do mundo conhecido, em grandes túneis subterrâneos de extensões intercontinentais, sempre planejando, tramando contra os habitantes da superfície. Os Skavens, ou Homens-Rato, fazem o uso extensivo de escravos, também chamado de Skaven Slaves, membros escravizados de sua própria espécie, bem como qualquer outra raça que possam dominar. Esses ratos escravos são a espinha dorsal do Subimpério, um enorme império intercontinental e subterrâneo dos Skavens, que possui incontáveis quilômetros de túneis e passagens que se estendem por todo o mundo conhecido. Sem escravos, a sociedade Skaven entraria em colapso. Esses miseráveis são comprados e vendidos por moedas de Warpstone nos blocos de escravos nas principais comunidades do Subimpério. Quando eles chegam em suas novas casas, eles encontram trabalho e dor sem fim, limpando e cavando novos túneis, alimentando os ratos ogros, tornando-se comida muitas vezes para eles e para seus mestres, servindo como cobaias para uma nova invenção maluca do clã Skyward, ou pior ainda, uma mutação dolorosa feita pelo clã Moulder. Estes, como objetos, eles servem como empreendimento para seus donos, e esses são apenas alguns dos muitos destinos possíveis que aguardam um Skaven escravo. O dia de um escravo, independentemente do clã, começa quando ele é acordado sob chibatadas de um sono inadequado, e logo em seguida lhe é jogada uma comida nojenta e meio podre, pela qual ele deve lutar com seus companheiros escravos para se alimentar. Depois disso, os Skavens percorrem as fileiras nos túneis, retirando os corpos daqueles que morreram à noite por excesso de trabalho ou fome, cortando-os dos elos das correntes. Às vezes, os escravos vivos podem se banquetear com os corpos dos mortos. Para muitos escravos, esta se torna sua maior esperança de conseguir um alimento que não esteja em estado de putrefação. O dia é cheio de trabalho árduo, de qualquer tipo que os supervisores precisem. Os escravos, que não são rapidamente colocados em trabalhos extenuantes, ficam simplesmente apavorados, porque isso significa que eles foram escolhidos para algum experimento ou como alimento para os ratos ogros. Aqueles que morrem durante o dia são puxados e cortados das correntes quando os supervisores percebem, o que
pode não acontecer até que o trabalho termine. É difícil trabalhar acorrentado a um cadáver, mas qualquer escravo que permita que isso atrapalhe pode esperar uma surra. Quando o trabalho do dia termina, os sobreviventes recebem comida para abrigar mais uma vez, e então são autorizados a cair no sono, exaustos, ali mesmo onde estão. É uma existência sombria e sem esperança. Para os escravos mais desesperados, a morte se torna uma opção cada vez mais atraente. Bem-vindos ao canal Abissal BR. Eu sou o narrador e hoje levarei vocês a uma das muitas histórias do universo Warhammer Fantasy. No episódio de hoje, irei contar a vocês como é a vida dos pobres miseráveis pertencentes à casta mais baixa na sociedade dos Skavens. Skaven escravos, também conhecidos como Skaven Slaves ou Homens-Rato, ocupam a casta mais baixa dentro da hierarquia brutal da raça Skaven. Além disso, constituem a esmagadora maioria da sua população abundante. Com não mais de 1,20 m de altura, os Skaven escravos formam a maior parte dessa superpopulação. A luta pela sobrevivência da raça Skaven começa a partir do momento de seu nascimento. De maneira cruel, os filhotes se amontoam uns sobre os outros, afastando os mais fracos da alimentação básica. Os rejeitados, que não são consumidos pelos filhotes mais velhos, se tornam escravos. E ainda, em sua breve infância, são empurrados para os trabalhos forçados do ninho. Sobreviver é tudo. A vida de um Skaven escravo é uma realização amaldiçoada que perdura apenas por um punhado de anos e é considerada pelas castas mais acima como sem valor. Para eles, quem nasce escravo permanece escravo até o fim de sua vida miserável. Existem ainda aqueles que não nasceram escravos, contudo, em algum momento de suas vidas, foram capturados em batalhas por clãs rivais. Os que têm a sorte de não serem devorados vivos se tornam escravos de seu novo clã. Toda a infraestrutura do Subimpério Skaven é administrada por trabalho escravo. Escravos realizam todas as tarefas básicas, incluindo mineração, escavação de túneis, produção de alimentos e trabalhos domésticos. Em tempos de vacas magras, eles mesmos se tornam um alimento uns dos outros. A maioria dos escravos são Skavens, nascidos em cativeiros. Contudo, sua população aumenta à medida que clãs rivais são capturados durante as guerras. Às vezes, até os não-Skavens se tornam escravos, embora poucos indivíduos de outras raças durem muito tempo sob os chicotes dos supervisores dos homens-ratos. Os homens e mulheres brutos o suficiente para aguentar os maus tratos enlouquecem, e alguns chegam a acreditar que são Skavens. Rumores sussurrados entre os escravos dizem que aqueles que ficam realmente loucos são transformados em Skavens enquanto dormem, e que as correntes são perdidas durante a mutação. Alguns escravos veem isso como uma única esperança de fuga e fingem acreditar que são Skavens, na esperança de que isso alivie suas mentes perturbadas. Os Skavens não separam escravos e escravas humanoides, e muito ocasionalmente, uma escrava engravida, embora a má nutrição e o trabalho duro torne isso improvável.
E cuidar de uma criança que contra todas as possibilidades nasce é ainda mais improvável. E bebês humanos parecem guloseimas saborosas para a maioria dos Skavens. No entanto, há um punhado de crianças nos túneis, protegidas por um grupo de escravos como aliados livres de correntes. A vida de um Skaven escravo é cruel, mas misericordiosamente curta. A comida ainda comestível é tão rara que o canibalismo é um modo de vida e cada dia é uma batalha pela sobrevivência. Um escravo com o menor dos ferimentos, como um olho roxo ou inchado, muitas vezes é marcado como gado por sua matilha. As criaturas miseráveis que se machucam ou adoecem tentam esconder suas feridas e chagas em vão. O olfato aguçado dos Skavens não pode ser facilmente enganado, e quando a horda voraz se volta contra si mesma, os considerados aleijados são logo devorados até sobrar apenas uma mancha de sangue no chão, onde o seu corpo serviu como alimento para seus irmãos. Quando os tambores da batalha soam na guerra, os escravos são usados em massa como um escudo vivo, feito para absorver os projéteis e sobrecarregar os inimigos com seus números estrondosos. Uma tática comum dos senhores da guerra é ordenar que as linhas de trás chicoteiem os escravos para a frente de um ataque. Muitos são obliterados, uma perda considerada aceitável quando os escravos suportam o peso das flechas em seus corpos ou cansam o inimigo. O senhor da guerra prepara um ataque avassalador para a próxima onda. Os melhores escravos até derrubam e despedaçam alguns de seus adversários, embora isso seja considerado um bônus. Sua função nada mais é do que servir como um escudo de carne e ossos. E alguns são tão mal equipados que usam fundas feitas de retalho ou mesmo de couro de outros Skavens já mortos para disparar ataques de longe, enquanto outros têm a sorte de ter lança ou escudos para ajudá-los na batalha. Não é novidade para nenhum Skaven escravo sobreviver a uma batalha. Muitos urinam e defecam de medo antes dos tambores da guerra soar, e avançam temendo o chicote que os perseguem para a morte certa. Escravos que se machucam em batalha pelo inimigo são pisoteados pelas ondas de ataque que se aproximam de seu próprio lado. Costuma-se dizer que o escravo mais perigoso é aquele que está correndo, pois ele pode virar contra seus mestres para lutar a qualquer momento. Embora isso seja ruim para os ninhos superpovoados, na sociedade Skaven, ou você é o devorador, ou é o devorado. Em tempos desesperados, o mais ousado dos escravos pode ter a chance de se tornar um rato do clã. Com muito esforço e dedicação, subir um pouquinho na hierarquia de sua casta pode ser a diferença entre a vida e a morte. Como dito antes, para um Skaven só existe a sobrevivência.